Meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma vez eu ter esta oportunidade de falar a palavra de Deus. Eu peço a você que se concentre, preste bastante atenção, na palavra de Deus. Reverência quando Deus está falando. Reverência quando Deus está falando. A Bíblia diz que Deus colocou em nós o ministério da reconciliação, e é como se Deus por nós estivesse rogando às pessoas que se arrependessem. Deus fala através dos seus filhos. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 13 sobre a parábola do semeador. Jesus conta essa parábola porque muitas pessoas estavam resistindo à verdade. Muitos que estavam lá não queriam crer em Jesus. Alguns já tinham até blasfemado contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus estava operando, expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul. Então Jesus começa a falar essa parábola justamente por causa dessas pessoas, porque essas pessoas tinham sido rejeitadas naquele momento, porque elas rejeitaram a Deus. Elas não quiseram crer na verdade que estava ali diante delas. A parábola do semeador fala de uma pessoa que saiu plantando a sua semente, de um agricultor que fica jogando a sua semente. A cultura era assim, jogando mesmo, jogando a sua semente. E Jesus diz que quando esse homem saiu para semear a sua semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho, no lugar duro, por onde as pessoas passavam. Aquela semente, ela não entra na terra, porque o lugar é duro, e as aves do céu vieram e comeram aquela semente que estava à beira do caminho. E ele diz que outra parte da semente caiu em um lugar que, embora tivesse terra lá, mas embaixo dessa terra, bem pouquinho abaixo, tinha pedras. Se você cavasse lá, você ia encontrar só pedras. Então esse daí é o terreno rochoso. Uma parte da semente caiu em pedregais, no lugar onde não tinha como aquela planta se desenvolver no futuro. E Jesus diz que esse semeador continuou semeando, e outra parte caiu num lugar onde lá, mesmo que o terreno estivesse limpo, mas lá tinha raízes de ervas daninhas, de plantas espinhosas. Ele não conseguiu ver as plantas espinhosas, mas lá tinha restos de raízes. E quando essa semente cresceu, as plantas espinhosas cresceram juntos com ela, e essas plantas espinhosas sufocaram essa semente que virou uma planta. E esse semeador, continuando semeando, também ele semeou em boa terra, numa terra que não era dura, como a beira do caminho, numa terra que não tinha pedras, como terreno rochoso,
numa terra onde lá não iria crescer espinhos, numa terra fértil, onde a semente iria brotar e se desenvolver, e essa semente se tornaria uma planta frutífera que daria frutos para o semeador e para também as pessoas a quem o semeador quisesse abençoar. A semente, nós sabemos que Jesus mesmo disse isso, que a semente é a palavra de Deus. Ele diz: olha, o semeador está semeando a palavra de Deus. Então, não é difícil de entender. Jesus está falando da pregação do Evangelho. Jesus está falando do ensino da palavra de Deus. Veja que interessante, né, irmãos? Muitas igrejas não acham tão importante o momento da pregação da palavra, do ensino da palavra. Pregam a palavra de todo jeito, né? Mas Jesus dedica uma parábola inteira para ensinar a respeito do ensino da palavra de Deus, comparando a palavra de Deus com uma semente que é plantada no coração das pessoas através do semeador. E o semeador é quem? É o próprio Jesus Cristo. Mas, como a palavra de Deus diz, Deus nos usa também como semeador. Nós somos discípulos de Jesus, e Ele mesmo disse: ide e pregai o Evangelho, ensinem a todas as nações a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. Então, aquelas pessoas que pregam o Evangelho são também semeadores da palavra de Deus. Você é semeador da palavra de Deus. A palavra de Deus está bem pertinho de você, no seu coração e na sua boca. No seu coração e na sua boca, para você transmitir a palavra a outras pessoas. E o terreno onde a semente é plantada, como já deu para entender, são os corações das pessoas. Os corações das pessoas. E Jesus, irmãos, Ele é Deus, Ele é sábio, Ele é eterno. Jesus sabe de tudo. E Ele deixa claro aqui que existem 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas que vão ter reações diferentes diante da palavra de Deus. A mesma palavra vai ser pregada. A mesma palavra vai ser pregada. Talvez o pregador também seja o mesmo, mas o resultado vai ser diferente. Não porque haja defeito no pregador e muito menos na palavra, mas é o coração da pessoa. Existem pessoas que têm o coração duro como pedra. Duro como pedra. Existem pessoas que o coração até tem uma molezazinha, mas tem pedra lá também. Na parte de dentro dele tem pedra. É o terreno rochoso. Existem pessoas que no coração delas tem espinhos que sufocam tudo de bom que procura entrar naquele coração. Mas existem pessoas que têm um coração mole, sensível à palavra de Deus. E nesta noite eu quero que você reflita que tipo de pessoa você é, ou que tipo de pessoa você está se tornando, porque nós podemos nos transformar tanto para melhor quanto para pior. Nós podemos nos transformar.
Quando uma pessoa escuta a pregação da palavra de Deus, o seu coração está sendo semeado com a semente do Evangelho. É no coração que a semente da palavra de Deus deve permanecer e brotar para que essa pessoa dê fruto. Por quê? Porque é com o coração que se crê para a justiça. Essa frase, esse texto, esse trechinho de Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. O contexto desse trechinho de Romanos 10:10 é que existem apenas dois caminhos para o ser humano ser salvo. Um deles é impossível, o outro deles é possível. O primeiro caminho proposto ao ser humano é que o ser humano tem que guardar toda a lei de Deus por esforço próprio, por mérito próprio. A primeira opção é dizer assim para você: quer ir para o céu? Então seja perfeito. Não peque desde quando você nascer até Jesus voltar ou até você morrer. Se você seguir esse caminho, você vai ser salvo e você vai merecer a salvação. Essa é a proposta da lei de Moisés. Se você praticar essas coisas, por elas você vai viver. Só que é um caminho impossível para nós. E Deus colocou essa proposta porque Ele sabia que o ser humano iria tentar e ainda tenta se salvar por esforço próprio. E Deus traz a revelação da sua palavra através da lei para mostrar ao ser humano, primeiro, o quanto ele é pecador. O quanto ele é pecador. Deus dá a lei para que o ser humano entenda o quanto ele é pecador, o quanto o pecado é maligno na vida dele, o quanto o pecado destrói a vida do ser humano. Mas Deus também deu a lei para que o ser humano entendesse que ele não consegue sozinho agradar a Deus. Nenhum ser humano na face da terra consegue ser justo por esforço próprio. Nenhum ser humano consegue ser perfeito por esforço próprio. Tiago disse isso. Se você não tropeçar nenhuma vez em palavras, você é perfeito. Será que você nunca tropeçou em palavras? Nunca mentiu? Nunca xingou uma pessoa? Nunca ofendeu uma pessoa? Nunca chamou um palavrão? Se você nunca tropeçou em palavras, então você é perfeito. Então Paulo mostra em Romanos 10 esse caminho, que era o caminho que os judeus tentavam trilhar. Eles, não conhecendo o modo de Deus de salvar a humanidade, eles procuraram estabelecer o seu próprio modo de se justificar e de ser santo e de ser inocente diante de Deus e de ser perfeito diante de Deus. E por isso eles não alcançaram a salvação, porque procuraram se salvar por esforço próprio. Mas existe uma segunda forma de você se salvar, e é a forma possível, e é o caminho que Deus deu para você seguir. É o modo de Deus de salvar a humanidade. Qual é esse modo? Crer com o seu coração em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e viver para Ele, amando Ele, guardando a sua palavra aqui na terra. Aí você será salvo.
Ah, mas eu vou pecar, e como é que Deus vai me aceitar? Os seus pecados são colocados na conta de Cristo. Ah, mas eu não consigo ser perfeito. A perfeição de Cristo é colocada na sua conta. Com o coração se crê para a justiça. É isso que esse texto significa. Se você crê, você é considerado justo diante de Deus. Você não precisa praticar todas as coisas que Jesus praticou para ser justo, porque você nunca vai conseguir. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Você só precisa crer, como diz a Bíblia Sagrada. E quem crê, obedece a palavra de Deus. Quem crê, vive conforme a palavra de Deus. Vai falhando, mas vai se aperfeiçoando até chegar à estatura de varão perfeito. Então, por isso que a palavra de Deus é semeada no coração das pessoas, porque as pessoas escutam a palavra e aí vamos ver se ela crê ou não. Parece simples, irmãos, mas eu já trouxe aqui para os irmãos uma série de mensagens sobre por que a salvação é pela fé. Porque a salvação por meio da fé, o caminho da fé é o caminho da humildade. O orgulhoso não entra por ele. Não entra por ele. A maioria das pessoas, elas querem se salvar por esforço próprio, por mérito próprio. Elas vão tentar comprar a sua salvação, merecer a sua salvação diante de Deus. E por esse caminho, ninguém consegue. Você só precisa escutar a palavra de Deus, crer naquilo que está sendo dito da palavra de Deus, guardar no coração e dizer: pronto, eu vou viver desse jeito. A partir de hoje a minha vida vai ser desse jeito. Não importa o que as pessoas digam. Não, mas a maioria das pessoas acredita diferente. Eu não quero saber. Eu quero saber de fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra, porque a palavra de Deus é infalível, é inerrante, é inspirada pelo próprio Deus. É assim. Mas, meus irmãos, nem todo o coração recebe a palavra de Deus como deveria. Nem todo o coração. Muitos não querem o Evangelho para se salvar, mas para tirar proveito do Evangelho. Proveito terreno, material, carnal. Proveito do Evangelho. Só querem se entreter, se dar bem na vida, prosperar na vida, ter posição, se gloriar através das coisas que ganhou, dos seus talentos, de tudo que tem. Muitas pessoas querem se exaltar, muitas pessoas querem satisfazer seus desejos, mas não querem o Evangelho para se salvar. E Jesus, ele fala de 4 pessoas. O primeiro tipo de pessoa, quando ouvir a pregação do Evangelho, vai desprezar a pregação. Vai desprezar a pregação. Porque são insensíveis. São insensíveis. Seus corações são duros. Eles não creem no Evangelho. Eles se irritam com a verdade. Para ele, muitas coisas do Evangelho não fazem sentido na cabeça deles. Eles não creem, eles resistem à verdade, eles não querem viver conforme essa verdade. E eu acredito que todos que estão aqui não são esse tipo de pessoa. Porque se você está aqui escutando a palavra de Deus por livre e espontânea vontade, eu acredito que você
não tem o coração endurecido. Não tem. Quem tem o coração endurecido não quer saber do Evangelho. Eu li um comentarista dizendo: as 4 primeiras palavras de Gênesis, quais são? No princípio criou Deus. Se você crê nessas 4 palavras, não é difícil de você crer em toda a Bíblia. Não é difícil. Se você crê que Deus é o Criador de tudo, fica fácil de você crer na Bíblia Sagrada. Fica fácil. Então, o primeiro tipo de pessoa é insensível, não quer saber da palavra de Deus, ignora completamente. E eu vejo isso com frequência, irmãos. Tem pessoas que ignoram de forma bem educada. Você está conversando com a pessoa e tenta falar da Bíblia e ela tira de tempo, já muda de assunto. Já muda de assunto. Já tem outras que rebatem mesmo, né? Já o segundo tipo de pessoa vai aceitar a pregação com alegria. Olha só, por que vai aceitar a pregação com alegria? Porque a sua visão carnal vai entender o Evangelho de uma forma que deixa ela alegre, mas depois, quando cai a ficha e essa pessoa entende o que é o Evangelho mesmo, aí ela não quer não, ela não quer o Evangelho não. Depois ela muda de ideia rapidamente. São os aventureiros, querem provar coisas novas. Quando ouvem aquela mensagem, se agradam, levantam a mão e dizem: eu quero Jesus. Mas depois, quando vem o aperto por causa do Evangelho, aí a pessoa se ofende e diz: não, isso daí não é o que eu queria para mim não. Não é isso não, não é isso que eu imaginei não. Não é isso não, eu achava que eu iria ser servo de Deus, filho de Deus, e eu achava que eu ia reinar aqui na terra, iria ter só paz e alegria na visão dela, né? Porque todos nós temos paz e alegria. Outros ouvem o Evangelho, terceiro tipo de pessoa, guarda o Evangelho no coração, crê, guarda o Evangelho no coração, só que o Evangelho está sendo constantemente sufocado no coração dessa pessoa. Essa pessoa crê, mas a verdade é sufocada com muitas coisas que concorrem com a palavra de Deus. E esse tipo de crente, ele não amadurece, porque é um crente dividido. Ele quer provar das coisas de Deus, mas quer provar das coisas do mundo. Ele se distrai com as coisas de Deus, mas se distrai com as coisas do mundo. E geralmente adivinha quem é que prevalece? Adivinha? Nós que somos carnais, no sentido de que temos uma natureza pecaminosa. Se você é uma pessoa dividida, a carne vai prevalecer. E o terceiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que compreendem a palavra de Deus, guardam a palavra de Deus no coração, dão frutos com perseverança, são pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. São pessoas sensíveis à palavra de Deus. Quando elas escutam a palavra de Deus, elas dizem: espera aí, é Deus que está falando. É Deus que está falando, então eu vou obedecer. Não, mas eu não gosto do irmão que está falando a palavra. Não tem problema. É Deus que está falando a palavra. É Deus, é a verdade de Deus. Se é a verdade de Deus, ela pode estar sendo falada por uma jumenta, mas eu vou ouvir a palavra. Eu vou ouvir a verdade. Porque é a verdade de Deus. Não importa
É claro que nós devemos nos preocupar em dar um bom testemunho, para não servir de tropeço, de escândalo. Mas você que está ouvindo a palavra de Deus, tem que colocar isso na mente. Tem que colocar isso na mente. Se é a verdade, não importa quem está dizendo. É a verdade e eu vou seguir a verdade do Evangelho. Porque às vezes nós escutamos a verdade, de alguma forma o ímpio fala uma verdade para você. E às vezes você não quer dar atenção porque é um ímpio. Porque é um ímpio, né? Então nós temos que tomar cuidado. Então, 4 tipos de pessoa. Desses 4 tipos, só uma delas vai se salvar. Só uma dessas pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz: como é estreita a porta. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. São poucos os que se salvam. Não é impossível ganhar a salvação, mas o orgulho humano é uma barreira para a fé. E muitos tentam criar meios para ganhar a salvação. Querem ganhar a salvação, mas querem provar das coisas do mundo. Querem viver tirando proveito do pecado. Tirando uma casquinha, né? Tirando uma casquinha. Como é que acontece agora no mundo a questão dos relacionamentos? Vamos fazer uma ilustração aqui. No mundo, umas pessoas querem o quê? Só ficar, né? Só ficar. Esse dia meu sobrinho disse isso, né? Lá no grupo, né? Agora é só ficar e tchau, né? Mais ou menos assim, né? Só pegar e tchau. Então, muitas pessoas querem só ficar. Vai lá, relacionamento sem compromisso, satisfaz a carne, deixa pra lá. Só ficar, não é? Já outras pessoas pretendem só namorar, não sai do namoro. Não sai. Namora, 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 namora e nunca avança, é só namorar. E no namoro tem direito a tudo. Direito a tudo. Outras querem só noivar. Já vi casos de pessoas que noivaram, passaram tempos e tempos e depois terminou o noivado. Outras pessoas param no noivado e não vai embora. Não vai, não avança. E também vivem no noivado como já estivessem casadas. Porque está criando o seu próprio meio de se relacionar. Não é desse jeito que dá certo para mim. Isso é besteira. Isso é besteira. Eu posso ficar, eu posso fazer isso é besteira. Meu corpo, minhas regras. Quem manda na minha vida sou eu. Não é? É assim que essas pessoas dizem? Arrogância, orgulho, teimosia, rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Mas poucas pessoas decentes que querem uma vida feliz, que querem constituir uma família, querem se casar. Querem se casar e dizem: eu vou me casar para viver a vida inteira com essa pessoa, até que a morte nos separe. Qual tipo de pessoa você é? Porque se a gente for olhar aqui na parábola do semeador, é a mesma coisa. Aqueles que foram semeados à beira do caminho são os ficantes, aqueles que só querem ficar com o Evangelho. Aqueles que foram semeados nos pedregais são aqueles que só querem namorar com o Evangelho. Aqueles que foram semeados entre espinhos são aqueles que só querem noivar, não querem avançar mais. E aqueles que foram semeados em boa terra
são aqueles que querem realmente um compromisso verdadeiro com o Evangelho, com Deus, com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. Querem se casar com o Evangelho e viver feliz para sempre com Jesus. O ficante, ele só flerta com o Evangelho, escuta o Evangelho, dá uma chance, mas logo perde o interesse e nada passa de um fica sem compromisso. Aquele que só quer namorar, ele até se enamora pelo Evangelho e enxerga algum encanto nele, fica feliz, alegre, mas rapidamente começa a encontrar defeitos. Diz: não dá certo esse namoro, não dá certo esse namoro. É como uma mulher interesseira que procura namorar com um cara certinho, perfeito, que quer tudo direitinho. Logo encontra um defeito para terminar, porque só tem interesse. Aquela pessoa que só quer noivar com o Evangelho é aquela que firma um compromisso mais duradouro com o Evangelho. Ele firma um compromisso mais duradouro, mas essa pessoa não é capaz de ser fiel ao relacionamento. A palavra de Deus é colocada em último plano, porque tem muitos concorrentes. Por isso o Evangelho é traído, envergonhado e desprezado publicamente. Um dia o relacionamento acaba drasticamente. Mas a pessoa que quer se casar com o Evangelho, ela se oferece inteiramente ao Evangelho, firmando um compromisso por toda a vida, sendo fiel, e cada vez mais vai amadurecendo em amor, conhecimento, caráter. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Você está só querendo ficar com o Evangelho? Só namorar o Evangelho? Só noivar? Você não quer firmar um compromisso sério com Ele? Jesus falou isso aqui. Ele falou em outras palavras. Algumas pessoas escutam a palavra de Deus, não creem, não querem saber da palavra de Deus. Outras pessoas escutam a palavra de Deus, aceitam com alegria, mas quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, diz: não, isso daqui não presta para mim. Outras pessoas aceitam o Evangelho, creem no Evangelho, mas os cuidados deste mundo, trabalho, estudo, todo tipo de ambições, prazeres, todo tipo de coisas, riquezas, sufocam a palavra no coração. Sufocam a palavra. Interessante é que nessa parábola Jesus mostra a ansiedade como uma das causas da palavra sendo sufocada no coração. Às vezes a pessoa está ansiosa e não sabe por quê, mas é a palavra de Deus sendo sufocada no coração dela. A palavra de Deus sendo colocada em último plano, porque é sempre assim, irmãos. Quando você despreza a palavra de Deus, ela fica por último. Ela não fica por segundo lugar, nem terceiro, ela fica por último na sua vida. E esses são aqueles que foram semeados entre espinhos. Jesus falou desses 4 tipos de pessoa. Veja Lucas 8 e 12. Primeiro tipo de pessoa. Olha aí, primeiro tipo de pessoa. Que eram aqueles escribas e fariseus incrédulos que estavam ouvindo a pregação de Jesus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo
Então eles não creem. Coitadinhos, né? Os bichinhos. O diabo tirou a palavra do coração deles. Mas tirou por quê? Porque o coração é duro. Se o terreno fosse fofinho, quando a semente fosse jogada, ela entraria lá dentro do terreno. As aves do céu não iam comer. Mas como o terreno é duro, a semente não entra, fica lá. Aí as aves veem e a semente vai lá e come. As aves do céu é um símbolo aí do diabo. O diabo, pessoas duras no coração, ouvem a palavra de Deus, ouvem, a pessoa mostra, eu já vi demais, irmãos. De onde a gente veio, a gente viu demais isso. Mostrava, olha aqui, a palavra de Deus está dizendo isso. Não, mas era só naquela época. Hoje não é mais assim não, a gente não pode fazer isso não. Os ensinamentos estão claros na palavra de Deus. Mas dois ensinamentos que estão claros na palavra de Deus que hoje é desprezado. Qualificações de um pastor. Eu já preguei sobre isso aqui. Quais são as qualificações de um pastor? Mais de 90% dos pastores estão em desacordo com essas qualificações. Estão desqualificados de acordo com 1 Timóteo 3. E por que ninguém faz nada? Porque não crê na palavra de Deus. Não crê. A palavra de Deus é pregada, mas a pessoa arruma uma desculpa para dizer, não é assim não, é diferente. Hoje está diferente. Por quê? Porque a maioria pensa diferente. A maioria. Os ensinos da psicologia, do feminismo, todo tipo de coisa, do materialismo entrou dentro da igreja. Aí a maioria crê de acordo com o mundo. Crê de acordo com o mundo. Quando a palavra de Deus diz uma coisa, aí diz, não, é diferente. É diferente. Interessante que a maioria dos falsos ensinos que estão dentro da igreja, que são aceitos pela maioria dos crentes, há uns 200 anos atrás não eram aceitos. Nunca foram aceitos. Aí hoje pode. Por quê? Porque a maioria aprova. Até pastores renomados aprovam. Grandes autores de livros, grandes pregadores, grandes teólogos aprovam. Aí o crente diz, não, era naquele tempo que o povo era exagerado, não é mais desse jeito não. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque os pensamentos ateístas vão entrando dentro da igreja, pensamentos do feminismo vai entrando dentro da igreja. Eu não estou falando que é certo ser machista, não. Eu estou falando que as ideias feministas, elas são contrárias à palavra de Deus. São contrárias à palavra de Deus. Você só precisa estudar, que você vai ver que são contrárias à palavra de Deus. São contrárias. Então, esses pensamentos estão entrando dentro das igrejas. A maioria das pessoas tem esses pensamentos. Quando a palavra é pregada, a pessoa rejeita a palavra de Deus. E isso vai aumentar cada dia mais. Pessoas que os corações estão endurecidos. O evangelho é pregado, mas são insensíveis diante do evangelho. Aqui Jesus está falando de corações endurecidos que ouvem a palavra sem nenhum interesse. Veja o que Jesus disse em Mateus 13 e 15, depois que ele citou essa parábola. Mateus 13 e 15. Olha o que Jesus disse quando ele estava explicando para os discípulos, porque ele estava falando por parábolas. Jesus disse assim, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Vocês já se depararam com aquele tipo de pessoa? Diz assim, fale, eu vou escutar. Mas
Só entrando aqui e saindo aqui. Ela escuta para ter uma desculpa depois. Mas não é porque quer te ouvir. Não é porque te dá uma chance para você convencer ela. São pessoas que estão ouvindo de mau grado. Elas ouvem, mas sem nenhum interesse. Ouvem com raiva. Ouvem entediadas. Não querem ouvir. Fecharam os seus olhos. E isso daí, meus irmãos, é um cumprimento da profecia lá em Isaías capítulo 6. Deus chama Isaías e diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus enviou Isaías para isso, para endurecer o coração das pessoas. Deus diz: vai lá, prega a palavra. Mas quando você pregar, as pessoas vão escutar, mas não vão aceitar. Porque o coração dessas pessoas está endurecido. Elas vão ouvir com mau grado. E vão endurecer mais ainda com a palavra. Esses incrédulos que estavam ouvindo essa palavra de Jesus, eles já foram julgados ali por Jesus. Já foram julgados ali por Jesus. A partir do momento que Jesus disse: olha, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Pronto. Foram rejeitados. Foram rejeitados. Jesus estava falando ali por parábolas para que eles não entendessem o que estava sendo dito. Para que eles não entendessem. Paulo também fala lá em Romanos 1, do 21 ao 32, você pode ler depois, de pessoas que desprezaram o amor da verdade e foram entregues à própria sorte. A Bíblia diz que Deus os entregou às suas paixões. Deus tirou o freio. Deus tirou o freio. Triste de nós, irmãos, se Deus deixar de nos repreender. Triste de nós, que quando a gente pecar, nenhuma palavra de repreensão vem. Triste de nós. Mas feliz daquele que ainda é repreendido. Feliz daquele que ainda é corrigido. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O povo de Israel lá no deserto foi provado por 40 anos. Está lá em Hebreus falando sobre isso. Mas o coração daquele povo também estava endurecido. E todos, exceto Josué e Caleb, todos ficaram prostrados no deserto. Perderam a salvação porque foram desobedientes, rebeldes e incrédulos. Não creram na palavra de Deus. O segundo tipo de pessoa está no versículo 20 e 21 aí de Mateus, versículo 20 e 21. Veja aí, ó. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Se você for ver lá em Tiago, que Tiago manda você se sujeitar a Deus, Tiago fala diferente. Tiago diz: ó, vocês têm que prantear, vocês têm que chorar pelos pecados de vocês, vocês têm que suplicar por perdão. A maioria das pessoas que estão levantando a mão nas igrejas sorrindo, são pessoas que estão recebendo o Evangelho com alegria, mas são corações cheios de pedra. A semente do Evangelho é plantada, essa semente vai brotar bem rapidinho, mas não tem água, não tem nutrientes, o sol seca e logo morre, e não dá fruto. Receberam com alegria, veja o próximo, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
Em outro evangelho diz: eles creem por um momento, só por um momento, só por um momento, e chegada a angústia interior, lá dentro de você, a angústia é dentro, no coração, na alma, chegada a angústia e a perseguição exterior, que vem de fora. Angústia é o que está lá dentro, vem de dentro. Perseguição é o que vem de fora. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Porque tem gente sofrendo angústia por causa do pecado, por causa da teimosia, porque está colocando Deus em último plano. Não ora, não lê a Bíblia, vive como um descrente. Aí o povo fica apontando: e tu é crente mesmo? Que crente é você? Tem pessoas que sofrem não porque é cristão. Pedro disse isso. Que a gente deveria padecer como cristão e não como ladrão, fofoqueiro, quem se intromete em negócios alheios, fornicador. Então, o texto está dizendo que a pessoa sofre perseguição, se angustia por causa da palavra, porque está vivendo o evangelho na sua vida, e ao defender o evangelho, a pessoa sofre. Defende o evangelho na escola, sofre. Defende o evangelho no trabalho, sofre. Defende o evangelho em casa, sofre. Defende o evangelho na rua, sofre. Defende o evangelho nas redes sociais, sofre. A sua vida, o seu próprio testemunho é uma pregação do evangelho, e as pessoas já se incomodam só com a sua vida. Sofre por causa disso. Existem pessoas que são odiadas sem nunca ter feito nada com a outra pessoa, só porque elas olham e veem Cristo brilhando em você e começa a perseguir, começa a inventar coisas de você, calúnias, injúrias. Não fique pensando só porque você é crente que o povo não vai inventar coisa de você, não. Muitos crentes já foram difamados ao longo da história. Muitos. Difamados mesmo. Então, são pessoas que buscam curtir a vida, desejam viver intensamente. Elas se empolgam com o evangelho porque enxergam nele oportunidades de satisfazer os seus desejos carnais. Vão para a igreja para se divertir, vão para a igreja para se enturmar, vão para a igreja para conseguir satisfazer os seus desejos, e não porque querem Cristo. São pessoas que não têm raiz, são pessoas que não têm firmeza. Quando vier o sofrimento, não resistem. Quando vier a tentação, não resiste. Eu estive esses dias agradecendo a Deus por minhas filhas, principalmente por minha filha mais velha, Alice, 15 anos, não sentiu nem um pingo de vontade de estar lá no meio, nem um pingo de vontade. Isso daí, essa festa que teve aí, não abalou nem um pouquinho. É como se não tivesse nada. Isso daí é raiz. Quando vem o sol da tentação, o sol da perseguição, o sol da angústia, a pessoa não se queima, a pessoa não morre, ela continua dando frutos para Deus, continua orando, continua lendo a palavra, continua vindo aos cultos, continua dando testemunho. Não muda, não se abala. Então, você que é pai,
Você que é pai, você que é mãe, ensinem seus filhos a terem raiz, a serem fortes, a suportarem as provações, as tentações na vida, no colégio, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Ensine os seus filhos a serem fortes, porque quando surgirem as tentações, eles vão resistir. Eles vão resistir. Mas esses daí, eles não suportaram. Eles não suportaram. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que querem servir piamente ao Senhor Jesus Cristo padecerão perseguições. Você tem que entender: quer ser servo de Deus? Se prepare para sofrer. Quer ser servo de Deus? Se prepare, porque você vai ser tentado, você vai ser provado, você vai ter que renunciar à sua própria vontade. Você vai desejar coisas. Existem desejos em você que vão levar anos para eles saírem de você, que você vai ter que lutar contra eles todos os dias. Mas você tem que renunciar a si mesmo. Jesus disse isso. Você quer ser meu discípulo? Você quer me servir? Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Negue aos seus desejos. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Primeiro você tem que se negar. Depois você tem que aceitar a vergonha, o sofrimento, a humilhação, a angústia, a perseguição por causa da palavra. Você tem que aceitar. Aí depois você segue a Jesus. Mas não tem como seguir a Jesus sem negar a si mesmo, porque o único Senhor da sua vida é Jesus. Tem que ser Jesus. Se você não nega a sua própria vontade, você está sendo Senhor de si mesmo. Você está mandando em si mesmo. Você está fazendo do seu jeito. Você tem que dizer: é Jesus o meu Senhor. É Ele quem manda em mim. A sua palavra diz isso, e eu vou obedecer a sua palavra. Eu vou fazer do jeito de Jesus, porque o jeito de Jesus é melhor. Não confie na sua carne. Não confie. A sua carne vai trair você, vai sabotar você, vai estragar a sua vida. A sua carne, ela não sabe fazer nenhum bem, nada de bom. O terceiro tipo de pessoa, a gente vai ver lá em Lucas 8 e 14. Lucas 8 e 14. São aquelas pessoas que a palavra de Deus foi semeada no coração dessas pessoas. Presta atenção, Obedinho. A palavra de Deus foi semeada no coração dessas pessoas. Mas no coração dessas pessoas existem espinhos que estão crescendo e sufocando a palavra no coração. Estão matando a semente da palavra pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. E Jesus falou que são aqueles, e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram a palavra e indo por diante, ou seja, passam tempo na presença de Deus. Pode passar anos, 10, 20, 30 anos, e a palavra de Deus vai sendo sufocada ao longo dos anos. E a pessoa vai se tornando igual aquela igreja de Laodiceia, que chuta Jesus para fora. E Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Essa mensagem aí não é para descrente, não, é para crente. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta. Vocês me botaram para fora, mas eu estou à porta batendo. Eu quero entrar. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo, porque eu estou prestes a vomitar vocês da minha boca. Foi isso que Jesus falou. Eu estou prestes a vomitar. Jesus comparou a igreja com vômito. Vômito. São sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. A NVI diz mais ou menos assim, a nova versão internacional: são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Cuidados aí são preocupações, ansiedades, inquietações. Pelas riquezas. A Bíblia diz assim: se vocês tiverem com o que comer e se vestir, estejam contentes com isso. O que passar daí é avareza, é amor ao dinheiro. A Bíblia diz que a piedade com contentamento, ela é um grande fruto para você. Existem muitas pessoas buscando a piedade, mas sem contentamento. Elas querem enriquecer através da piedade, através do Evangelho. Mas a piedade com contentamento é um grande fruto para o crente. Veja aí, 1 Timóteo 6:6. 1 Timóteo 6:6. Olha o que diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Está satisfeito? Satisfeito com o que Deus te deu? Satisfeito? Paulo está dizendo isso, ele introduz esse versículo com mais aí, porque ele está fazendo um contraste com os falsos mestres. Ele está dizendo que os falsos mestres, eles cuidavam que a piedade é fonte de lucro. Eles pregavam o Evangelho, eles falavam da palavra de Deus com o interesse de lucrar, de ganhar dinheiro. Eles cuidavam que a piedade era fonte de lucro. A piedade aí se refere à vida cristã. A vida cristã. Aí Paulo diz: mas a vida cristã. Cadê o versículo 6? A vida cristã com contentamento é grande ganho. É um lucro muito grande. Por quê? Veja o próximo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Se você não tiver riqueza lá, você está perdido. Está perdido. Porque toda riqueza que você tiver aqui na terra, ela vai ficar. Você não leva. E nós sabemos disso. Conhecemos aí tantas pessoas ricas que não levaram nada. Jó também disse isso: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Eu não levo nada. Veja o próximo. Tendo, porém, sustento com que sobreviver, tendo alimento
e com que nos cobrirmos, ou seja, roupas. Vamos incluir aqui uma moradia, uma casa para morar. Você tem comida na sua mesa, você tem roupas para você e seus filhos. Então esteja contente com isso. Esteja contente com isso. Não busque mais do que isso. Por quê? Veja o próximo. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação. O texto claramente está dizendo o quê? Se você não está contente com isso e quer mais, você é avarento. Você é avarento. E para deixar mais claro que o texto quer dizer isso, veja o próximo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo que a pessoa que quer ficar rica, que deseja enriquecer, ela ama o dinheiro. Ela ama o dinheiro. Paulo está ligando os dois versículos. Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pronto. Quem quer ficar rico ama o dinheiro. Quem não está contente com a vida que Deus deu, ama o dinheiro. Quer mais? Ama os bens materiais. Voltando para Lucas 8:14. Lucas 8:14. Diz que a palavra de Deus. E ó irmãos, esse texto que a gente leu em Timóteo, Paulo não estava escrevendo para descrente. Paulo estava escrevendo para crentes. Para crentes. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava concordando com essas palavras de Jesus. Que os cuidados deste mundo. O que são os cuidados deste mundo? Irmãos, ocupações com coisas do mundo. Trabalho, estudo, problemas para resolver, todo tipo de coisa. A gente tem que deixar? Não. Só que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não sufocar a palavra. Colocar todos os dias a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu vou orar, vou meditar na palavra, toda semana eu vou me consagrar. Se o seu trabalho, se o seu estudo está tirando o seu momento com Deus, está sufocando a palavra. Ah, mas não tem solução. A sua mente carnal e a sua visão espiritual embaçada acha que não tem solução. Mas tem. Tem solução. Tem solução. O crente, ele tem que meditar na palavra de Deus todos os dias. É isso que a Bíblia diz. Na sua lei medita de dia e de noite. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os dias tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que se dedicar, tem que perseverar em oração. O seu trabalho, o seu estudo, seja lá o que for, está atrapalhando a sua vida de comunhão com Deus, a palavra está sendo sufocada. A palavra está sendo sufocada. As riquezas do mesmo jeito, tudo está relacionado. Quando você quer enriquecer, você vai se empenhar para ganhar cada vez mais. E interessante que a nossa desculpa, eu já dei essa desculpa. Eu mesmo dei essa desculpa. Não, é para eu dar o melhor para minha família. É para minha família ter conforto e viver bem. Não, é avareza. É amor ao dinheiro. Esteja contente com o que Deus te deu. Não cobice crescer. Não cobice. É a palavra de Deus que ensina. Ou alguém tem uma explicação melhor para isso? Hein?
É a palavra de Deus que ensina. Agora, por que a maioria das pessoas não aceitam isso? Porque não creem no que a palavra de Deus diz. Não aceitam. Não aceitam. Pessoas que não renunciam ao mundo, pessoas que estão se conformando ao mundo, assumindo a forma do mundo. As pessoas do mundo é quem são cuidadosas, preocupadas com coisas dessa vida. As pessoas do mundo é quem são avarentas. As pessoas do mundo é quem ama os prazeres. Crente não. Crente, ela tem que ter cuidado com a palavra de Deus. Para finalizar essa parte, veja Lucas 10:38. Veja aí. 10:38. Olha aí, ó. As duas eram crentes, Marta e Maria. As duas eram crentes. Inclusive, quem convidou Jesus para se hospedar na casa dela foi Marta. Olha só, veja aí. Ixi, não é direta não, viu, Marta? Ó, e aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, Betânia, a aldeia de Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro que ressuscitou. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa com todo prazer. Vem, Jesus, para cá. Eu vou preparar, tá arrumando tudo, preparando um banquete lá. É para Jesus, para oferecer o melhor para Jesus, não é assim? Vou oferecer o melhor nesse tempo de festa, né? Monta palco, carrega cadeira, monta som, prepara ornamentação, ensaia gesto, ensaia teatro, e nada de oração, nada de palavra, nada de consagração. Nada disso. Só coisas que não interessam para Jesus, coisas que não edificam. Veja aí, olha o que Marta fez. Olha aí o próximo. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Até quando está chovendo ninguém vai embora. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, também aí é porque tinha outras pessoas assentadas, né? Ela diz: epa, eu vou me assentar também aos pés de Jesus, e ouvia a sua palavra, o que Jesus estava dizendo. Na nossa visão, que preguiçosa, inventou uma desculpa só para não ajudar a irmã a arrumar a casa, a preparar o jantar para Jesus. Marta pensou assim. Veja um outro versículo. Marta, porém, andava distraída aí é preocupada, inquieta, não tinha nem escutado o que Jesus estava dizendo, nem escutava, distraída em muitos serviços. Olha como a ansiedade, a preocupação, a inquietação, ela desvia o foco da palavra de Deus. A pessoa ela não consegue assimilar a palavra de Deus quando está ansiosa. Ela tem que clamar a Deus para tirar a ansiedade, para que a mente fique serena e ela consiga escutar a palavra de Deus. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Senhor, o Senhor não percebe que é injusto eu estar aqui trabalhando sozinha, nesse esforço, um monte de coisa para fazer, e minha irmã Maria está aí sentada? Diz-lhe que me ajude, manda ela me ajudar. Olha o que Jesus disse para ela. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Só uma coisa é necessária: você se sentar aqui e ouvir eu falando. Na sua vida, só uma coisa é necessária, o resto Deus providencia. Qual é? A palavra de Deus. Todos os dias a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, escutar pregações, escutar o ensino da palavra de Deus. Por quê?
Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Só uma coisa, Marta, é necessária para você. O que é, Senhor? Do que é que eu preciso? Da tua palavra, da palavra de Deus, da palavra do Pai. Jesus disse. Veja aí o próximo. E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu o bem mais precioso, a riqueza mais valiosa, a piedade com contentamento. Ela escolheu a maior riqueza. E tem que ter fé, irmão, tem que ter fé para entender isso dessa forma. Ninguém troca. Tudo nesta vida é mais importante do que o culto para as pessoas. Até se molhar numa chuva é mais importante. Não. Ficar sequinho em casa, o meu aconchego, debaixo do meu lençol é mais importante. Eu tenho um problema para resolver, é mais importante. Tudo nesta vida é mais importante. Nós temos cultos 2 vezes por semana, mas o crente ainda arruma uma desculpa para faltar. Chega na quarta, eu não posso, aconteceu isso, estou assim. No domingo também não posso, por causa disso. As coisas de Deus sendo colocadas em segundo plano. Não, mas Deus entende. Deus entende que você está errado. Deus entende que você está negligenciando Ele. Deus entende que você está desprezando o momento que deveria ser dele. Deus entende. Não despreze o seu momento com Deus. Não despreze o momento de culto. Pode ser o que for, não despreze. A não ser que você tenha que fazer uma coisa, que é servir a Deus também. Você vai para o culto enquanto uma pessoa sofreu um acidente. Aí você vai socorrer a pessoa. Você está fazendo ali a obra de Deus. Está fazendo a obra de Deus. Fora isso, é só desculpa. Desculpa para dizer que Deus entende, mas Deus não entende. Da forma que você entende, não. E a última pessoa é aquela que dá fruto, é aquela que persevera, é aquela que não desiste. Mateus 13:23. Mateus 13:23. Meus irmãos, a única dessas pessoas que não tem chance é aquelas que estão com o coração endurecido, que não creem, que já rejeitaram Deus. Mas as outras têm chance. Cabe a você se humilhar diante do Evangelho e dizer: eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e vou confiar que Ele vai cuidar de mim e da minha família. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro produz 60, e outro 30. Todos produzem frutos, um diferente do outro. Os galardões no céu serão diferentes, assim como os castigos no inferno serão diferentes também. Existem pessoas que vão sofrer mais do que outras, vão ser torturadas mais do que outras. Tem prova bíblica? Tem. Aquele servo que não sabia a vontade do seu Senhor e desobedeceu, será castigado com poucos açoites. Mas aquele servo que conhecia a vontade do Senhor e desobedeceu, será castigado com muitos açoites. É isso que diz a palavra de Deus. Essas pessoas, elas vão frutificar no caráter. Elas terão o fruto do Espírito: paz, amor,
longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Porque o que foge da gente quando a gente está na carne é o domínio próprio. A gente já sente vontade de chamar palavrão e meter no murro na pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo sufocada. Se a palavra de Deus tivesse total domínio, ela controlava você. Ela controla. O crente, quando não controla a sua boca, o crente, quando não controla as suas ações, não está cheio do Espírito Santo. Não está cheio. Eu não estou dizendo que não tem o Espírito Santo, tá? Todo aquele que crê em Jesus, até o crente carnal, ele tem o Espírito Santo. Ele é salvo. Ele é salvo. Então nós temos que frutificar no caráter, nas palavras. Veja Colossenses 4 e 5 aí, Eleazar. 4 e 5, vamos aproveitar que está chovendo. Colossenses 4 e 5. Veja como é que tem que ser a sua palavra. Olha aí. Andai com sabedoria para os que estão de fora, ou seja, os que não são crentes, remindo o tempo, ou seja, aproveitando cada oportunidade que você tem. Cada tempo que Deus te dá. Você pode só viver hoje, amanhã você morre. Aí você não aproveita o tempo. O tempo que você tinha, você tirou para pecar. Aproveite o tempo para você glorificar a Deus com a sua vida. E o mais triste, irmãos, é que você vê pessoas envelhecendo. Eu vejo pessoas com 50, 60, 70 anos. Você vai falar de Deus para elas e elas não têm interesse. Não têm interesse. Eu não entendo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Aproveite cada oportunidade que Deus te dá para você agir com sabedoria. Veja o que diz o próximo versículo. A vossa palavra seja sempre agradável. Agradável aí, irmãos, não é você dizer o que a pessoa gosta, não. Às vezes o crente diz que o que o outro gosta, mas está desobedecendo a Deus, né? É dizer, falar com a pessoa com mansidão, com doçura, mesmo que seja uma verdade dura, mas você diz com amor, com delicadeza, com preocupação com a pessoa, né? A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira. Quando você fala com dureza, a pessoa fica irada. Mas a palavra doce, né? A palavra ríspida suscita ira. Mas a palavra branda, doce, desvia o furor. A pessoa pode estar irada, mas quando você fala manso, a pessoa se acalma. Já aconteceu também comigo algumas vezes. A pessoa está virada, aí você fala bem calmzinho com a pessoa. Quando passou um tempo e disse, mas eu não estou falando alto não, viu? É porque esses dias foi assim comigo. No finalzinho a pessoa está dizendo, mas eu não estou falando alto não, é porque aqui é só meu jeito, viu? De falar. Para que saibais como vos convém responder a cada um. O bom da palavra de Deus é que ela tem resposta para todo mundo. Eu acredito que aqui, cada um que está aqui, Deus falou através dessa palavra. Cabe a você aceitar ou não. Aceitar ou não. Frutificar. Amadurecer cada vez mais. 2 de Pedro 1 e 10. Vamos concluir, irmãos. Segunda carta de Pedro 1 e 10. Olha o que o texto diz. Para aquele crente que diz, não, o importante é eu ser salvo. Eu não quero
saber de amadurecer, de ter conhecimento, de crescer na graça. Não, isso daí é para quem é pastor, para quem é pregador, missionário. Não, eu quero ser só um crentinho de banco, né? A palavra de Deus ensina diferente, ó. Irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Vocação aqui é chamado, convite. Deus, Ele convidou cada um aqui para aceitar Jesus. O próprio Jesus fez esse convite. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus fez um chamado, Jesus fez um convite. Você foi chamado? Então procure fazer cada vez mais firme esse convite. E a sua escolha, ao crer em Jesus, você foi escolhido como filho de Deus, como filha de Deus. Então procure fazer essa sua condição em Cristo cada vez mais firme, forte, inabalável, que não muda com as circunstâncias. Quando tudo está bem, a gente é calmo, tranquilo, quer orar, quer ler a Bíblia. Mas quando tudo está mal, é com cara feia, respondendo mal a todo mundo. Não é assim não. Crente tem que ser parecido com Jesus. Olha o padrão. Jesus diz assim, ó: você tem que se parecer comigo. A pergunta que eu faço é: você é parecido com Jesus? É manso e humilde como Jesus? É sábio como Jesus? Então nós temos uma longa caminhada pela frente. Procuramos fazer cada vez mais firme. Para quê, irmãos? Porque fazendo isto, nunca, jamais você vai tropeçar. Você vai tropeçar. Por isso que tem muitas pessoas tropeçando nas palavras e nas ações. Por quê? Porque não estão se firmando em Deus. Então, meus irmãos, vamos procurar aceitar a palavra de Deus no nosso coração com humildade, com desejo de mudança, com desejo de ser melhor para Deus. Eu quero orar mais, eu quero estudar mais a palavra de Deus, eu quero entender mais sobre Deus, eu quero adorar mais a Deus, eu quero viver com o meu coração cheio de alegria, eu quero juntar tesouros no céu, eu quero ganhar almas para Cristo, eu quero pregar o Evangelho, eu quero mudar cada dia mais o meu caráter, para que as pessoas olhem para mim e digam: ali é parecido com Cristo, ali é parecida com Cristo, ali é manso, é mansa, é humilde, é bondoso, é bondosa, tem autocontrole, é amoroso, é amorosa, dá bom testemunho, dá bom exemplo. Vamos procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação. Não deixe os espinhos do mundo sufocar a palavra de Deus. Não deixe a perseguição e a angústia te desanimar. Continue firme e forte na graça de Deus. Amém.